Novidades no Visage 10.6. Neste vídeo, apresentamos um novo recurso no Visage 10.6 que permitirá administrar as configurações de idioma desde os ambientes de produção. Visage é uma aplicação web com suporte para vários idiomas. Entre os novos recursos nesta nova versão, é importante ressaltar: os administradores podem gerenciar, habilitar ou desabilitar idiomas desde um ambiente de produção sem realizar o deployment do processo. A partir de agora, um clique será suficiente para alterar a lista de idiomas habilitada para todos os usuários. Para fazer isso, você só precisa acessar as opções de configuração de idioma mostradas a seguir. Além disso, um administrador pode traduzir elementos e processos do portal de trabalho desde o ambiente de produção. Isso é possível graças à nova alternativa de tradução em massa, onde o administrador pode atualizar as traduções online ao carregar um arquivo de Excel modificado previamente. Finalmente, os administradores poderão modificar as traduções quantas vezes for necessário. Para realizar as configurações de idioma desde o portal de trabalho, é necessário seguir 3 passos básicos. Em primeiro lugar, devem ser selecionados os idiomas que você deseja usar. Você pode selecionar desde a lista de idiomas suportados por Visage. Em segundo lugar, um arquivo do Excel deve ser baixado e atualizado a partir das opções de configurações de idioma. Este arquivo contém uma lista de todos os valores a serem traduzidos ou atualizados. Em terceiro lugar, o arquivo deve ser carregado desde as opções de configurações de idioma. Abrindo as configurações de idioma, você vai encontrar 5 guias diferentes. Na guia Administrar idiomas, você poderá escolher os idiomas que serão utilizados com apenas um clique. Nesta guia, você encontrará uma lista na parte superior com todos os idiomas que estão ativados atualmente. Na parte inferior, a segunda lista inclui a lista de idiomas suportados por Visage. Através da caixa de seleção, você pode selecionar o idioma que deseja usar no portal de trabalho. Dada a extensão da lista de idiomas, Visage inclui um controle de busca para facilitar a navegação. Com esta nova ferramenta, você pode facilmente encontrar e administrar os idiomas em uso. Uma vez selecionados os idiomas a serem utilizados, é importante salvar as alterações realizadas clicando no botão Salvar alterações. Com isso, a lista de idiomas habilitados será atualizada. Com as 4 guias restantes, você pode mudar a tradução de todos os elementos do portal de trabalho de Visage. Na guia Valores de entidades paramétricas, os valores de cada entidade paramétrica pode ser traduzido. Ali mesmo, poderá identificar uma guia chamada Descarregar planilha, que vai deixar você fazer o download do modelo do Excel. Para fazer isso, vá até o menu, selecione as entidades para incluir na planilha e selecione as entidades paramétricas que deseja traduzir ou atualizar e transfira as mesmas para a tabela à direita, chamada Entidades Selecionadas, usando os botões localizados no meio das 2 tabelas. Uma vez que você terminar de selecionar as entidades para modificar, clique no menu, selecione um idioma e descargue a planilha. Aqui encontrará uma lista com os idiomas já habilitados. Ao selecionar um dos idiomas listados aqui, você estará selecionando o idioma da planilha que você deseja baixar. Uma vez que o idioma é selecionado, baixe o arquivo Excel, que será o arquivo que irá atualizar as traduções. Ao abrir o arquivo Excel, encontrará 4 colunas diferentes. Na primeira coluna, mostra o nome da entidade a ser traduzida. Na segunda coluna, são listados os atributos que pertencem à entidade ou entity da primeira coluna. Em seguida, na terceira coluna, encontrará o valor atual que possui o atributo mencionado na segunda coluna e está apresentado no idioma escolhido para a planilha. Finalmente, na quarta coluna, você poderá digitar a tradução desejada para cada valor mencionado previamente. Uma vez que as atualizações foram adicionadas, salve e feche o arquivo Excel. Por outro lado, na guia Subir conteúdo traduzido, encontrará todos os controles necessários para atualizar o arquivo de Excel. Para fazer isso, selecione o idioma que será atualizado e dê um clique no botão Selecionar arquivo. Navegue e selecione o arquivo do Excel que você editou e dê um clique em Abrir. Agora, clique no botão Subir e as traduções serão carregadas. Na guia Objetos Visage, você poderá traduzir todos os elementos criados pelo desenvolvedor, como entidades, atributos, habilidades, papéis, áreas, entre outros. O procedimento para traduzir objetos de Visage é o mesmo utilizado para as entidades paramétricas.
Em primeiro lugar, selecione os objetos a serem traduzidos, transferindo da tabela esquerda para a direita e depois selecione o idioma preferido para a planilha de Excel. Neste caso específico, o arquivo Excel é um pouco diferente. Nele encontrará apenas 3 colunas. A primeira corresponde ao nome formal que Visage atribuiu ao elemento. Por outro lado, a segunda representa o valor atual para o elemento listado na coluna anterior e é exibido no idioma selecionado para a planilha. Finalmente, a terceira coluna é a área editável, onde você pode digitar as traduções desejadas para cada elemento. Lembre-se, cada Excel permite traduzir diferentes elementos do processo. Lembre-se que o idioma selecionado para a planilha não é necessariamente o mesmo que se procura atualizar. Antes de baixar o arquivo de Excel, você deve selecionar o idioma da planilha, que é chamado o idioma base. Ao editar o arquivo Excel, é possível adicionar as traduções no idioma desejado e o idioma base mostrará valores de referência dentro de uma coluna não editável. Lembre-se que a seleção do idioma base não afeta a tradução. Depois que o arquivo Excel for atualizado e salvo, é hora de selecionar o idioma que está sendo atualizado na respectiva guia de carregamento. É altamente recomendável escolher como idioma de plantilha o idioma no qual o projeto foi desenvolvido. Adicionalmente, você poderá usar a mesma plantilha para atualizar diferentes idiomas ao criar diferentes cópias do arquivo e depois modificá-lo separadamente com as traduções desejadas para cada idioma e, finalmente, fazer upload de um por um, selecionando o idioma adequado para cada tradução. Com esta nova opção, você pode atualizar diferentes elementos usando a mesma plantilha várias vezes. Na guia Labels da interface, é possível incluir traduções para os objetos internos, que são os elementos que Visage cria como padrão para cada projeto. Entre eles estão os menus ou mensagens mostrados ao atualizar ou validar, entre outros. Lembre-se que Visage oferece uma tradução transparente para 10 idiomas diferentes, suportados de maneira padrão. Nesta guia, por sua vez, estão 2 guias diferentes das quais você poderá descarregar a plantilha do Excel, a qual, uma vez atualizada, pode ser carregada na guia Subir Labels personalizados, seguindo as instruções apresentadas anteriormente. Na guia Recursos estendidos, é possível traduzir todos os recursos usados para exibir validações para os usuários finais. Para fazer isso, por favor, siga os mesmos passos descritos para a guia Labels de interface. Supondo que você pode alterar as opções de idioma desde Visage Studio e desde o portal de trabalho, recomendamos a atualizar ao mesmo tempo o ambiente de desenvolvimento e Visage Studio. Também recomendamos configurar os parâmetros de cultura global antes de ativar e configurar vários idiomas. Além disso, é importante destacar que as células da última coluna do ficheiro Excel que são deixadas em branco serão preenchidas com o valor padrão do idioma que se deseja traduzir. Se nenhum valor for encontrado para determinado campo nesse idioma, as células serão preenchidas com o valor correspondente em inglês. Adicionalmente a esta característica apresentada, agora é possível administrar os idiomas ativados desde o submenu Regras de Negócio, desde Visage Studio. Ao localizar este menu nas opções de regras de negócio, a configuração de idioma leva menos tempo, resultando em um ambiente mais intuitivo. Continue aprendendo mais sobre esse assunto clicando no link na tela.